Quantas vezes você já se sentiu cansado, desgastado ou até mesmo pensou em parar? Que a santa e a gloriosa paz do Senhor estejam com todos. Amém? E aí, como vocês estão? Hoje é mais um dia de partilhar a palavra do nosso Deus. E a palavra que o Senhor nos trouxe para meditarmos juntos hoje está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículos do 4 ao 6. E assim diz a palavra do nosso Deus e Pai. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. A palavra narrada aqui retrata Jesus chegando próximo ao lago de Genezaré, ali mesmo no mar da Galileia. Uma grande multidão o cercava e Jesus avista 2 barcos. E dentre esses barcos ele escolhe entrar no barco de Simão Pedro e pede que Pedro afaste um pouco o barco e de dentro do barco ele começa a ensinar, a pregar para toda aquela multidão. Após ensinar tudo aquilo que ele precisava, Jesus despede a multidão e diz a Pedro: vamos para o mar alto. Vocês vão lançar as redes. Entretanto, no versículo 2 desse mesmo evangelho, é dito que Pedro e os demais já estavam lavando as redes. Você sabe o que significa lavar as redes? Lavar as redes é uma prática comum após a pesca. Após pescarem, os pescadores lavam as redes e guardam. Lavar as redes significa acabou, finalizamos por hoje, paramos. E Simão diz a Jesus: pescamos a noite inteira e nada pegamos. Você consegue imaginar o cansaço que Pedro estava sentindo? Exausto, cansado, ele que era um exímio pescador, teve uma noite frustrante porque não conseguiu pescar nada. Quantas vezes nós nos sentimos assim também? Quantas vezes estamos cansados? Já tentamos várias vezes, estamos desanimados. Mas Pedro decidiu ultrapassar sua limitação física, seu cansaço, e ouvir a voz daquele que disse: lançai a rede. Aqui eu faço uma primeira leitura, que quando Jesus diz: vamos ao mar alto, Jesus, eu entendo que nas entrelinhas estava tentando dizer: na minha presença ninguém sai de mãos vazias. Pedro ainda não conhecia Jesus, mas Jesus, na sua onisciência, sabia tudo sobre Pedro. E então, como foi dito, Pedro leva o seu barco até mar alto e lança as redes. A quantidade de peixes, meus amados, foi tamanha que Pedro teve que sinalizar para aquele outro barquinho chegar mais próximo. Por quê? Porque a quantidade era tão grande que as redes ameaçavam romper-se. A palavra de Deus ainda afirma que a quantidade era tamanha, era tão grande, o peso dos peixes, que quase os barcos naufragaram.
E então, após apanhar aquela fartura inteira, Pedro e os demais companheiros levam o barco até a praia. Existe algo que me chama a atenção. Quando Pedro se deparou diante daquela situação inédita na vida dele, Pedro, diz a palavra do Senhor, ficou perplexo e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. E Jesus diz para Pedro: não temas, eu farei de você pescador de homens, pescador de almas. Muitas vezes achamos que está na hora de parar, de largar a rede, de lavar. Mas o Senhor quer te levar além. O Senhor quer te levar para o mar alto, para mergulhar num evangelho profundo. Não se acomode com uma vida espiritual rasa, porque o que Deus tem para você é abundante. Pedro percebeu que sobre o poder daquela palavra haveria fartura na vida dele. E já no final desse texto é dito que João, Tiago e Pedro seguiram Jesus. Eles compreenderam que aquele homem que estava ali não se tratava de um homem qualquer. Quantas vezes queremos largar tudo? Estamos cansados, já tentamos, não dá. Se Pedro tivesse dado ouvido ao cansaço físico do seu corpo, ele jamais teria vivido essa experiência. Mas ele, mesmo sem conhecer Jesus ainda, disse a palavra que mudou a vida dele. Sobre o poder da tua palavra eu lançarei as redes. Sabe o que isso significa? Que ele confiou em Jesus, que ele acreditou que pela palavra do mestre tudo poderia acontecer. Assim, Jesus escolheu seus primeiros discípulos. E essa mensagem tem endereço fixo. Não serve apenas para Pedro, Tiago e João, mas Deus está falando com pessoas aqui. Não permita que as situações lhe façam parar. Não é hora de lavar as redes. Creia que pelo poder que é liberado pela palavra dele, ele manda e ele garante. Não pare. Não é hora de parar. Prossiga. Porque Deus, assim como fez na vida de Pedro, Deus na pessoa de Jesus, quer fazer de você um pescador de almas, um pescador de vidas. Permita que o Senhor conduza a sua vida até o mar alto. Permita que o seu barco seja conduzido por Ele. E creia, sua vida será abundante. Seja abençoado em nome de Jesus. E então, compartilhe essa mensagem. Deixa aqui o seu like. Seu comentário aqui embaixo é muito importante para a gente. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal e um beijo no seu coração. Até a próxima semana.